Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Decidi gravar esse vídeo para trazer uma pequena palavra em relação a esse contexto que a gente está vivendo, né? Agora, o que mais sai nas mídias são mulheres trans competindo com mulheres normais, digamos assim, com mulheres que nasceram biologicamente mulheres, né? E homens que nasceram biologicamente homens não se sentem mais homens, se sentem mulheres e agora estão competindo com as mulheres. Talvez uma frustração por não conseguirem competir com homens que são mais fortes, agora elas querem competir com as mulheres que são mais frágeis e estão se tornando campeãs, né? Campeãs não, porque é homem, é campeão, né? E numa competição ridícula, inescrupulosa, sem nexo. E a gente não, muitas pessoas têm que engolir isso, porque eu nunca vou engolir isso. Mas tentando impor sobre a sociedade essa condição de que é normal e não é normal. Então eu quero trazer à luz da palavra de Deus um texto, né, que nos dá uma orientação, uma explicação de onde isso está vindo, por que está acontecendo. Não é algo normal, não é algo natural, é algo diabólico, é algo satânico. Veja lá, 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, nós estamos praticamente vivendo os últimos tempos. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Eu quero que você se atente só a essa palavra, ensino de demônios. Algumas versões dizem doutrinas de demônio. A doutrina é um ensinamento. E hoje nós sabemos que para você alcançar algo, você tem que começar a doutrinar Deus de pequeno, cedo, para que essa doutrina seja fixada. Aquilo que a própria palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar. É uma fixação de uma doutrina, passando de geração para geração. E do lado oposto é a mesma coisa. Então os demônios estão com as suas doutrinas e usando pessoas, usando homens e mulheres, até com uma certa influência na sociedade, no meio político, no meio religioso, para implantar essas doutrinas de demônios. Nós sabemos que é um padrão. A palavra de Deus é o padrão para as nossas vidas. Deus estabeleceu padrões, Deus estabeleceu leis, Deus estabeleceu estatutos, Deus estabeleceu decretos para que nós pudéssemos viver por eles e sermos felizes, termos vida longa e paz na sociedade. Então essas doutrinas de demônios, ela vem para deturpar uma doutrina bíblica, deturpar princípios morais que regem uma família hoje, que regem uma sociedade. E esses espíritos enganadores ou essas doutrinas de demônios têm confundindo a mente. Você vê que o mundo está, parece que entrando em loucura, em colapso, onde o justo, o honesto, ele se cala, ele não tem voz. Se ele se manifesta, ele pode ser preso, pode ser perseguido, e aqueles que estão seguindo as doutrinas de demônios estão aí por cima da carne seca, estão vencendo, entre aspas, né, no mundo físico. Mas no mundo espiritual, o que Deus estabeleceu nunca será mudado. No mundo espiritual, o que Deus estabeleceu nunca será retirado. Deus tem um padrão para a família, Deus tem um padrão para a sociedade e nunca vai mudar. Embora as pessoas tentam implantar doutrinas de demônios no meio da nossa sociedade, o que vai prevalecer no final é a doutrina de Deus, é a palavra de Deus, é o que Deus estabeleceu para uma sociedade. Por isso que eu e você, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos estar em constante oração diante do Senhor, discernindo tudo isso, tendo sabedoria, conhecimento e inteligência espiritual, diz a palavra. A gente pode buscar isso para discernir esse tempo, discernir essas coisas que estão vindo como bombas sobre a sociedade, como bombas sobre a nossa família. Mas nós temos um amparo, nós temos uma proteção. A Bíblia diz lá no Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia. Então, tudo isso que nós estamos vendo, toda essa questão da implantação da ideologia de gênero, né? De uma mulher trans poder competir com uma mulher normal, que ridículo isso, fora da casinha, sem nexo, e eles estão tentando colocar para nós o goela abaixo. Mas nós temos um amparo na palavra de Deus, no Deus Todo-Poderoso. Vai haver um juízo final, nada se oculta aos olhos de Deus. A Bíblia diz que os ímpios vão de mal a pior. Então é necessário que se convertam, é necessário que se volte para Deus, é necessário que abandone essas doutrinas malignas para que a sociedade possa ter paz e sucesso, para que a sociedade possa herdar a salvação. Então não se deixe enganar por essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque a Bíblia diz que são ensinos de demônios, doutrinas diabólicas, inspiradas por Satanás. Assim como as pessoas, os homens de Deus, as mulheres de Deus podem ser inspirados pelo Espírito Santo, como foi na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escreveram essa palavra. E o Senhor pode inspirar homens e mulheres de Deus para trazer mensagens poderosas, escreverem livros e trazerem mensagem da palavra de Deus. Assim também os demônios podem inspirar os seus vasos, né? Os vasos malditos, podem inspirar os seus cavalos, podem inspirar os seus instrumentos para também trazerem doutrinas satânicas, doutrinas malignas. Preste atenção nisso. A palavra de Deus é única e verdadeira, ela não muda e nunca mudará. A ordem de Deus, o plano de Deus para a humanidade não volta atrás. Nós estamos às beiras de um juízo final, nós estamos à beira dos fins dos tempos, nós estamos aí, irmãos, à beira de um colapso do mundo, mas aqueles que estão basicamente arraigados na base que é a palavra de Deus, aqueles que são firmes com as suas raízes profundas na doutrina do Espírito Santo, na doutrina da palavra de Deus, esse vai permanecer em pé. Quem não estiver firme, qualquer vento de doutrina, qualquer vento que soprar, vai derrubar, vai desviar, vai sair da presença de Deus. Então finque as suas raízes, aprofunde as suas raízes na palavra do Senhor. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, diz a palavra. Que o Senhor te dará vitória em tudo. E lembre-se, vou repetir o versículo: muitos se apostatarão da fé, abandonarão a fé, seguindo, obedecendo a espíritos enganadores. Tudo isso que está acontecendo, irmãos, é mente inspirada por espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Isso é muito sério. Nós temos que ir atrás da doutrina do Espírito Santo, da doutrina que está na palavra de Deus, naquilo que Deus deixou, naquilo que Deus estabeleceu. Deixa essa palavra para você, deixa esse vídeo para você, fique atento, fique esperto, vigie, ore, tenha discernimento, busque discernimento do Senhor, busque entender os tempos e se apegue realmente ao Senhor e à sua palavra para você não se desviar, para você permanecer firme e inabalável, como diz o próprio Jesus em Mateus capítulo 7, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Então construa a sua casa sobre a rocha, plante árvores em lugares firmes, onde as raízes podem ser profundas e você jamais será abalado. Que você possa ter um dia abençoado, uma semana abençoada na presença de Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado.